Olá, meu querido amigo. Tudo bem, Augusto? Tudo jóia? E por aí, como é que são as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Uma alegria estar aqui com vocês novamente, Tudo bom. podendo refletir aí sobre o Evangelho, né? Exatamente. É uma alegria para nós tê-lo de volta. Sabemos que o seu tempo ele é realmente muito escasso, mas muito bem colocado, né? A gente sabe que todo o tempo que nós tivermos para a gente fazer esses encontros sempre é muito útil e sempre muito bom para todos nós, né? Então, obrigado de coração Obrigado. em nome de todos os nossos amigos aqui da Casa do Caminho. E a gente espera que a noite seja de luz, no mínimo, né? Meus amigos, eu estava dando boas-vindas aqui aos nossos amigos que estavam entrando aqui também. Está entrando muitos amigos aqui do nosso querido companheiro Saulo também. Sejam todos muito bem-vindos. Aos amigos da Casa do Caminho que também estão aí entrando. Pedimos sempre que encaminhem essa live, que convidem os seus Alexa, amigos, ligar a luz do companheiros, escritório. familiares, a sempre estarem conosco aqui também, tá bom? Muita gente já está aí com o César diariamente, assim como eu também. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir a live para a gente se conectar, né? Instantes esses que são valiosíssimos para todos nós, né? Meu amigo, então, hoje a gente vai falar sobre mais uma das nossas bem-aventuranças que Cristo nos trouxe amorosamente, né? Esse mês, em especial, nós estamos fazendo estudos exclusivos das bem-aventuranças. Para quem não conseguiu ver as outras lives, nós temos elas salvas no nosso Instagram e YouTube. Então, hoje a gente vai ter a nossa companhia do nosso amigo Saulo César, para quem não conhece. Para quem não conhece, sigam ele nas redes, gente, que reflexões diárias, todo dia cedo, são maravilhosas. Então, Obrigado. vamos fazer a nossa prece, né, como de hábito. Convidamos aos nossos amigos a fecharem seus olhos do corpo físico, abrirem nossos olhos do espírito, sentindo o nosso ser, a nossa respiração, percebermos enquanto filhos de Deus, agradecendo pela chance da vida, por mais um dia, pela nossa saúde, pelas conquistas do mundo material, mas também, acima de tudo, do nosso espírito. Que os anjos de luz, que os espíritos trabalhadores do plano superior proporcionem a todos nós uma noite de estudos e nos faça compreender, do ponto de vista do nosso espírito, o que será dito aqui hoje de forma singela, porém muito forte aos nossos seres. Que o plano superior atue sobre a casa de todos nós, abençoando os nossos entes, familiares, amigos, abençoando aqueles que sofrem por quaisquer dores que sejam, intuindo a nós também, trabalhadores do plano superior, aqui encarnados, e que essa live seja um foco de luz na vida de todos aqueles que estão aqui agora e dos que vão ver esse encontro depois. Agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade de te conhecer a cada dia mais, de permitir senti-lo em nosso coração. E esperamos profundamente que possamos um dia, em breve, estarmos junto a Ti, vivendo a glória do Seu reino para toda a eternidade. Esteja conosco, Deus, hoje, agora e sempre. Amém. Meu amigo, então vamos começar mais uma noite de estudos, né? Vamos lá. Você prefere que a gente desabilite aqui a nossa caixinha aqui embaixo ou você Não, pode deixar como tá? vamos juntos, né? Então Eu acho vamos que lá. a vantagem da live é que a gente pode fazer essa conversa informal, as pessoas podem participar. A gente perde pelo contato físico, né, da gente estar presente, mas a gente ganha em interação. Então vamos, né? Acho que Certeza. até porque é importante a gente ir conversando sobre essa temática tão desafiadora, né? Que é essa bem-aventurança concedida aos pobres em espírito, no espírito, de espírito, né? Exatamente. Aos nossos amigos aí que quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, eu vou tentar selecionar todos que colocarem aqui. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, que eu vou tentando selecionar aqui. Quando a gente chegar na nossa hora de bater aquele dedinho de prosa, né, que nós de Minas adoramos, a gente pode colocar todas elas aqui. Meu amigo,
palavra é toda sua, seja mais uma vez muito bem-vinda. A Casa do Caminho é sua, é nossa, né? De todos os nossos companheiros que estão aí. E vamos para mais um estudo, então. Hoje, falando sobre as bem-aventuranças de pobres de espíritos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Augusto, e quero só reforçar a alegria de estar aqui com vocês, a gente está refletindo sobre o Evangelho, a gente poder aprofundar um pouquinho. Hoje a gente vai tentar mergulhar um pouquinho no que significa essa bem-aventurança, sempre com o auxílio aí de Kardec e de Emmanuel também, que nos ajuda a entender essas bem-aventuranças. E eu queria começar por um tema que às vezes gera muita dúvida nas pessoas, que é, tá, Saulo, mas a bem-aventurança é concedida aos pobres de espírito, em espírito, no espírito, existem várias traduções sobre isso, e como é que a gente deve entender isso? A gente sempre deve se lembrar de que o Novo Testamento ele não foi redigido em português. Ele foi redigido num grego koiné, que é o grego comum, que é o grego das pessoas. Não é o grego clássico de Homero, das grandes narrativas, da Odisseia, da Ilíada. É um grego que as pessoas utilizavam. Isso é muito bonito, porque a gente vê a mensagem do Cristo trazida sem complicação, sem complexidade. Mas é importante a gente lembrar que ele era simples, e continua sendo simples do ponto de vista gramatical, mas é uma língua muito diferente do português. Então, a complexidade não está na origem, está no distanciamento linguístico que a gente tem. E a expressão que está no grego, pitokhoi to pneumati, que deu origem às traduções ora de espírito, em, no, é uma expressão idiomática. A gente não pode analisar essa expressão isoladamente. Do ponto de vista gramatical, a conexão aí, a conjunção to, ela normalmente é traduzida como em ou no, porque é aquilo que está dentro. A tradução menos correta do ponto de vista gramatical é de. Mas isso não é relevante para o caso, porque nós não podemos analisar essa expressão nas suas partes constitutivas. É a mesma coisa de a gente usar uma expressão, a brincadeira que a gente tem em português, a gente fala assim, nossa, tá chovendo canivete. E alguém perguntar assim, mas o canivete está aberto ou fechado? Não procede, né? Porque está analisando uma parte, uma palavra, que na verdade trata-se de uma expressão. Nós não podemos tomar essa expressão de maneira isolada, independente da tradução que a gente estiver optando por ela. É uma expressão idiomática. E o que significa essa expressão? Allan Kardec traz isso de uma maneira muito patente quando ele analisa essa bem-aventurança, e ele diz, essa expressão, bem-aventurados os pobres em, no, de espírito, é bem-aventurados os humildes. E Emmanuel trata da mesma forma, porque quando ele fala de expressão pobres em espírito, ele está falando de uma expressão. Então, isso significa humildes. Então, quando a gente lê essa bem-aventurança, nós devemos nos lembrar o seguinte, Jesus está dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Agora, a dificuldade não se resolve aí, porque a humildade, o entendimento do que significa humildade, é algo que merece muita reflexão, porque a gente confunde muito essa virtude. E eu queria aqui trazer alguns elementos, primeiramente, que não são humildade, que não são características da humildade. Que às vezes a gente olha e fala assim, a pessoa é humilde por conta disso. E não necessariamente. Eu estava lendo uma notícia essa semana passada e me chamou muita atenção, porque era uma notícia acerca de um crime hediondo que aconteceu no Brasil, lá em Santa Catarina, e um dos jornais trouxe assim, não, porque a família da pessoa era muito humilde, por isso não buscou tratamento. E eu conversava até com as minhas filhas aqui em casa. Falei, olha que interessante, né? O jornal está fazendo uma referência que ela não é verdadeira, porque ele está conectando humildade com pobreza, com escassez. Seja a pobreza material, seja a pobreza intelectual. E humildade, o primeiro equívoco que a gente deve afastar de pronto é conectar humildade com a ausência de recursos materiais. Humildade não é a ausência de recursos materiais. O Emmanuel tem uma frase que ela é extraordinária e que diz o seguinte, há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice.
Então, não é a ausência ou a presença de recursos materiais na vida de alguém que caracteriza humildade ou a ausência de humildade. Então, nós não podemos, às vezes a gente olha uma pessoa que está andando pela rua e ela está ali com as vestes rotas, o cabelo desgrenhado, a pele suja, e a gente fala assim, ah, fulano é muito humilde. Não, às vezes é só desleixado mesmo. Às vezes é só uma pessoa que não cuida de você. Às vezes não, porque não tem condição, mas às vezes também porque não busca. Então, o primeiro equívoco que a gente deve afastar. Nós não podemos medir humildade pela presença ou pela ausência de recursos materiais. Existem criaturas em palácios, que são exemplos de humildade, existem criaturas na sarjeta, que são postos de orgulho. Esse é o primeiro equívoco que a gente precisa afastar. O segundo equívoco que a gente precisa afastar é que a humildade ela se converta numa justificativa para a estagnação intelectual. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas fulano não sabe de uma coisa, ele é tão humilde, coitadinho. Não, não. Humildade não é sinônimo de coitadeza, me perdoe a expressão, mas humildade, ela não significa que a pessoa é coitadinha. Por que que não? Porque a pessoa que ela é verdadeiramente humilde, ela reconhece a necessidade de progredir, de aprender. Ela olha para uma oportunidade que a vida lhe confere e aproveita essa oportunidade de crescer, de angariar novos conhecimentos, exatamente porque é humilde. Às vezes a pessoa ela é orgulhosa e ela não quer se expor. Aí ela não aprende, ela não se desenvolve por orgulho de começar, às vezes, ali de baixo, aprendendo algumas coisas, os primeiros rudimentos. A gente sempre tem, quando a gente está, por exemplo, numa área que a gente se destacou, a gente cresceu, por exemplo, numa determinada área profissional, e aí a gente vai se deslocar para outra área. Uma pessoa que é humilde, o que que ela faz? Ela entra nessa outra área reconhecendo que não sabe, buscando aprender, buscando ouvir os conselhos. Se a pessoa que está lá, às vezes pode ser uma pessoa mais nova, às vezes pode ser uma pessoa até que não tem a mesma posição que ela tem na outra área, mas a pessoa que é humilde, ela reconhece que ela, entrando num ambiente novo, que ela desconhece, ela entra com o coração aberto querendo aprender. A pessoa que é orgulhosa, como é que ela faz? Ela acha que porque ela é boa em uma coisa, ela é boa em tudo. Então, quando ela está dentro de um campo do conhecimento que ela domina, que ela conhece, e ela vai para o outro campo do conhecimento, ela entra lá, às vezes, com a empáfia, com a autoridade. E aí são aquelas pessoas que têm opinião sobre tudo. Vocês já ouviram aquelas pessoas que, qualquer coisa que você perguntar para elas, ela tem uma opinião, e a opinião dela é a mais correta. Muito embora ela não tenha autoridade dentro daquela outra área. Então, nós não podemos confundir humildade com estagnação. A pessoa que é humilde, às vezes ela é muito intelectualizada, muito sábia. Por quê? Porque ela aproveitou as oportunidades da vida para crescer e para se desenvolver. Ela entende que ela não sabe tudo e a humildade permite que ela apreenda mais coisas. E quando a gente pensa nesses dois aspectos de humildade, ou seja, a humildade ela não é ausência de recursos materiais, ela não é estagnação intelectual. O que é humildade, então? Quando a gente pensa na humildade, como é que a gente pode caracterizar essa virtude tão importante? A humildade é uma virtude complicada, porque para começo de conversa, quando ela se reconhece como tal, deixa de ser. Né? Se a pessoa fala assim, não, eu sou muito humilde, talvez já não seja mais. Né? Mas quando a gente pensa na humildade, o que significa entender humildade? Os três elementos assim que podem assim, servir de balizador e podem parecer estranhos para a gente. Mas qual que é o primeiro sinal da pessoa verdadeiramente humilde? É aquela que reconhece a superioridade do Criador. Aquela que reconhece que acima de si existem forças, existem movimentos, existem dimensões que ela não entende, que ela não controla, mas que são superiores a ela, independente da religião. As pessoas podem chamar isso de Deus, podem chamar de natureza, podem chamar de Criador, mas uma característica que é comum a todas as pessoas verdadeiramente humildes é entender que existe algo mais do que as nossas concepções. De que o nosso entendimento, de que a nossa razão, de que o nosso conhecimento, ele não abarca tudo o que existe. Eu me lembro de
um caso que marcou muito a minha infância, que é o do Carl Sagan, que teve aquela série Cosmos. Quando eu era pequeno, eu assistia aquilo numa TV preto e branco, lá que a gente tinha, Telefunken, a marca, nem existe a marca mais hoje, e eu me lembro da gente ficar sentado ali pela manhã, assistindo, e tem uma frase que ele fez depois, mas ficou muito bonito, quando ele fala do pálido ponto azul que é a Terra. Quando a gente olha para a Terra, né, ele tem uma narrativa, está até na internet depois, que ele diz assim, toda a poesia, toda a guerra, toda a conquista, todo o conhecimento, todo o saber, todos os atos de bondade, todos os atos de criminalidade que a humanidade produziu, do ponto de vista cósmico, não passa de um pálido ponto azul. E aí ele mostra a Terra à distância. A Terra, de um ponto de vista do cosmos, ela é muito pequena. Se a gente, para a gente ter uma ideia da escala, o pessoal está dizendo, a Maria do Carmo está dizendo que lembra do Cosmos. Eu sou fascinado, apaixonado naquele seriado. Teve até outros, né, que Neil deGrasse Tyson lançou também, 2 continuações. Mas para a gente ter uma ideia da dimensão, olha só, se o Sol fosse uma coisa desse tamanhozinho aqui, ó, assim, uma esfera desse tamanho, a Terra, ela seria um grão de açúcar colocado a 40 metros de distância. Então, imagina o que é isso, né? Porque a gente, às vezes, vê os nossos livros de física, que mostra ali os planetas tudo juntinho, perto do Sol, é só um problema de escala, porque não dá para representar isso. E se a gente for pegar o nosso Sol mesmo, do ponto de vista das estrelas que existem no universo, ele é menos do que um grão de areia em todas as praias da Terra. Então, essa concepção da nossa pequenez, da nossa limitação, ela caracteriza a pessoa verdadeiramente humilde. E o Carl Sagan se declarava ateu. É curioso isso, porque ele não conseguia compreender o Deus que muitas religiões ou pessoas acabam professando, que é aquele Deus do velho de barba branca, sentado em cima das nuvens, dirigindo os destinos humanos. E é muito difícil para uma mente científica imaginar um Deus assim, tendo essa compreensão da vastidão do universo. É por isso que a doutrina espírita, ela nos traz uma concepção de Deus que não é uma concepção morfológica, humanoide. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o primeiro aspecto da humildade real é reconhecer que há coisas além da capacidade de compreensão e de entendimento do ser humano. O que não significa a gente se desmotivar, mas significa a gente avançar, buscar entender, exatamente porque tem coisas que são muito superiores à nossa capacidade de compreensão. A segunda característica da pessoa verdadeiramente humilde é reconhecer na humanidade a situação de criaturas. A gente entende que há um Criador e que nós somos criaturas. Para que a gente aprenda a olhar para o outro de uma maneira diferente. A pessoa que ela é verdadeiramente humilde, ela reconhece no outro alguém que está na mesma condição que ela. Há um processo de empatia, de se sensibilizar em relação à dor do outro, de entender as limitações do outro, de perceber que o outro cai e o outro erra, porque eu também posso cair, eu também posso errar. A gente compartilha da mesma situação de humanidade. A gente entende que somos todos criaturas. Esse é o segundo aspecto da pessoa verdadeiramente humilde. O terceiro aspecto é que, entendendo que há forças superiores, demos o nome que quisermos a elas, mas que estão acima da nossa compreensão. E a nossa condição de criaturas é a gente se curvar à vontade de Deus. Entender que a inspiração muitas vezes vem do alto. Se curvar à vontade de Deus significa desenvolver duas virtudes. A resignação, por um lado, e a fé e a confiança do outro. Porque se há um Deus que é amor, que é justiça, que é onipresente, que é onisciente, quando eu me curvo à vontade de Deus, eu não deixo de agir, mas eu não me desespero, eu não agrido o outro, porque eu sei que acima da minha capacidade de compreensão há alguém, há um ser que dirige os destinos humanos.
Quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a pensar que os destinos do mundo estão nas mãos do Cristo e de Deus, do Cristo que é o Espírito que dirige o processo de evolução planetária, e de Deus que é Pai de todos nós, inclusive de Jesus, né? A gente começa a entender as experiências da vida de uma outra forma. E por que é muito importante a gente ter essa concepção? Eu vou voltar aqui lá no Antigo Testamento, porque quando a gente pensa nas bem-aventuranças, né, que são o discurso de Jesus mais conhecido, a gente precisa lembrar sempre que Jesus viveu como judeu, nasceu judeu, desencarnou como judeu, porque aquela cultura ela traz essa base sobre a qual o Evangelho se estruturou, se edificou. E no Antigo Testamento, nós temos um exemplo de falta de humildade. E é um exemplo que permite que o mal entre na criação. É aquela parábola de Adão e Eva. Que Adão e Eva é uma parábola. Os judeus reconhecem isso como parábola também. A grande maioria dos judeus não entende aquilo do ponto de vista literal e buscam tirar dali os ensinamentos. E como é que eles entendem isso? Ali naquela parábola de Adão e Eva, existe uma orientação de Deus, que todas as árvores, de todos os frutos podeis comer, exceto de um, porque se comerdes, morrereis. E aí, aquele parece que ficou o fruto mais interessante. E aí, certo dia, Eva passando perto de uma árvore, viu ali a serpente de repente convida ela a comer do fruto, e ela fala, mas não é dessa árvore aí que Deus mandou que não se comesse, porque senão a gente morreria? E a serpente fala assim, não, isso é bobagem. Deus falou, mas não precisa preocupar, não. A orientação foi dada, mas isso não vai acontecer. E aí a serpente convence Eva a provar do fruto, que não é uma maçã, a gente não sabe que fruto que é, não tem nada no texto dizendo que é uma maçã, isso virou uma alegoria depois. E aí Eva prova do fruto, não morre, de fato, chama Adão, seu esposo, e oferece o fruto a ele. Adão, como bom marido, nem discutiu. Provou logo, a mulher ofereceu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele acabou experimentando. E essa narrativa, ela representa simbolicamente esse processo do mal entrando na criação. Que é quando a gente tira Deus do centro e a gente coloca as nossas opiniões. A gente coloca as nossas visões. E a gente começa a julgar situações, pessoas, circunstâncias, como se a gente tivesse condição de entender mais do que Deus. Porque tem coisa que se a gente pudesse, a gente não deixaria acontecer. Só que a gente precisa lembrar sempre o seguinte, se Deus permite, a gente precisa lembrar. O que não significa a gente não agir. Não significa a gente ser conivente. Mas a gente desenvolver essa posição ativa diante das circunstâncias da vida. Tem uma pequena anedota também que eu acho muito interessante, que diz que o senhor caminhava por um pomar e analisando as flores, os frutos, as árvores ali, ele passou perto de um pé de melancia e viu aquela planta frágil, rasteira, né, com galhos fininhos ali, e aquela fruta grande, e numa planta tão frágil assim. E passou, eu acho que a piada era no Brasil, porque diz que ele viu um pé de jabuticaba, e jabuticaba é só aqui que dá, né? Viu um pé de jabuticaba, aquela árvore frondosa, aquela madeira forte, e aquelas frutas pequenininhas incrustadas, né? Ele falou, poxa, por que uma fruta tão pequena, numa árvore tão forte, e uma fruta grande, numa árvore, numa planta tão frágil? Isso aqui Deus errou. E aí ele sentou debaixo de um pé de jabuticaba, começou a comer algumas jabuticabas ali e adormeceu. Algum tempo depois ele foi acordado com a jabuticaba caindo em cima da cabeça dele. E aí ele se lembrou que é o seguinte, se o mundo tivesse sido feito por ele, a primeira vítima teria sido ele mesmo. Porque o que teria caído na cabeça dele seria uma melancia e não a jabuticaba. Então, essa humildade de entender que Deus está na centralidade, nós como criaturas, quando a gente olha para uma situação, para uma pessoa, a gente deve reconhecer a nossa limitação, a nossa incapacidade de compreender tudo que o outro é e a gente buscar colaborar, ajudar, contribuir. Eu não sei se foi só aqui em casa, mas, por exemplo, meus filhos, nenhum deles veio com manual do usuário, não veio com currículo reencarnatório. A gente não sabe, né, o que essas pessoas... Às vezes a gente convive com alguém dentro da nossa própria casa
durante décadas, e a gente não conhece integralmente aquela pessoa. Imagina do ponto de vista espiritual. Então, se a gente não conhece, a nossa posição deve ser de auxiliar, de servir, de contribuir, fazer o bem sem ingenuidade, sem conivência, sem se subjugar à vontade do outro, porque isso também não é sinônimo de humildade, né? Você se humilhar diante do outro não é você ser humilde diante do outro. Então, você entendendo isso, a gente começa a perceber por que é importante a gente colocar Deus no centro. E o exemplo maior para a gente é o exemplo de Jesus. Quando a gente analisa a vida do Cristo, ele viveu a lei divina na sua integralidade. E Jesus tem algumas passagens que mostram o que é verdadeira humildade. Tem uma passagem que um jovem chega para ele e diz assim: bom mestre. E Jesus para ele na hora. Porque percebendo o que estava por trás, ele corrige aquele jovem. Por que me chamais de bom? Bom só tem um, que é Deus. Mestre, eu sou. E essa frase de Jesus ela é interessante porque aquele jovem começa a dizer: não, Jesus é bom, Jesus pode dar o que ele quiser. E aí Jesus coloca assim, mesmo ele, na condição de um espírito crítico, diz assim: tudo pertence a Deus. Nós estamos no mundo como usufrutuários, como administradores. E a gente precisa entender a nossa condição de administradores, de mordomos dos bens que pertencem, em última instância, ao Criador. Quem tem condição de dar alguma coisa, mesmo criar alguma coisa, é Deus. A gente cocria junto com Deus, a gente auxilia o Criador, a gente cumpre a nossa parte, mas as coisas não nos pertencem. Quando a gente desencarnar, até o corpo físico que a gente acha que é nosso, a gente vai deixar. Por isso é importante cuidar do corpo físico, porque ele também está por empréstimo. E Jesus então mostra que a questão do entendimento do que é nosso de fato, do que pertence a Deus, está na base da humildade. Tem uma outra passagem também que Jesus, não conversando, mas aquele momento que precede a crucificação, em que Pilatos está olhando para Jesus e falando com Jesus, Jesus calado, de cabeça baixa, Pilatos se irrita e vira para Jesus e diz assim: por que não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? E Jesus, nesse momento, levanta os olhos, olha para Pilatos e diz o seguinte: nenhum poder tu terias sobre mim se não lhe houvesse sido conferido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia. Então, esse exemplo de Jesus que reconhece essa posição de qualquer autoridade terrena, qualquer que seja, como sendo alguém que temporariamente, e porque Deus o permite, exerce alguma posição de autoridade de mando, representa um entendimento com relação ao que significa humildar-se perante a vontade de Deus, que às vezes chega através do comportamento e da postura de outras pessoas. Jesus também tem uma outra passagem que sempre me chamou a atenção, quando os discípulos começam a perguntar assim: mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? O prenúncio do fim? E aí Jesus diz: quanto ao dia e a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho na terra, somente o Pai o sabe. E é curioso porque a gente vê às vezes pessoas na atualidade que começam a dizer qual a data em que as coisas vão acontecer, o porquê que Deus está agindo assim o assado. Se Jesus expressou humildade perante os desígnios divinos que muitas vezes se alteram em função da nossa posição, porque Deus é misericórdia, Ele não é só justiça. Deus não é um cronograma de computador, nem um programa bancário. Deus é amor, e o amor às vezes concede concessões, dilata prazos, propõe alternativas. Como é que a gente vai se arrogar a pretensão de dizer que nós, criaturas limitadas e imperfeitas, podemos determinar o que Deus vai ou não fazer em determinado momento? É muita arrogância da nossa parte acreditar nisso. E Jesus tem o último, assim, só para a gente poder encerrar, assim, que é uma frase que eu acho extraordinária, quando Jesus diz assim: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha.
Nesse momento eu considero talvez o ato supremo de humildade, porque Jesus reconhece o problema que está à frente. E ele solicita. Se for possível, tira esse problema. Se for possível, afasta de mim esse cálice amargo. Mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Nesse momento, Jesus expressa essa humildade, que é a humildade que reconhece a sua condição, que reconhece a dor, que reconhece o problema, mas que, diante do desafio, prefere seguir a vontade de Deus do que se livrar, às vezes, de um problema, se livrar, às vezes, de uma dificuldade e não cumprir integralmente a missão que nos compete realizar. Então, quando a gente pensa em humildade, é preciso lembrar desse exemplo maior que é Jesus, que entendia nessa relação com Deus esses três pilares. Há forças superiores às do ser humano, nós todos somos criaturas humanas e a gente se curvar ante a vontade do Pai, o que não significa deixar de agir, não significa a gente se colocar numa posição de falta de ação, mas a gente conduzir a nossa vida com leveza, com alegria, entendendo que acima de todos os poderes humanos paira a vontade divina, soberana, bondosa e amorosa do Criador. Eu acho que aí, Augusto, a gente encerra a nossa primeira parte aqui. A gente pode conversar um pouquinho agora. Vamos bater um dedinho de prosa, né? Então, eu fui lendo aí o que os nossos amigos foram colocando e, simultaneamente, tentando também colocar alguns tópicos do que você disse, que foi, assim, fenomenal. A forma como foi colocada a ordem, né? Foi muito fácil de compreender, né? E aí a gente precisa de, como você muito bem disse, né? Separar, dissociar, né? O que é a pobreza do que é a humildade, né? Infelizmente a gente tem ainda, né? O hábito de designar aquele que não tem recursos materiais de ser humilde, enquanto não o é, né? E quando a gente reconhece isso, lá no Evangelho dos Humildes, tem uma parte que fala exatamente sobre isso, que ele fala que não devemos ver na expressão pobres de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. É quando você falou que quando reconhece a nossa limitação e quando há alguém, quando tem algo, né, Criador está sobre todos nós, seja pelo nome que nós demos, né? E ele comenta falando que ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores, né? E que os outros e os que pensam que todos devem se dobrar a seus caprichos. Pôncio Pilatos, né? Pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Que é exatamente o que você disse quando a gente reconhecer no próximo, quando nós reconhecemos criaturas, nós automaticamente conseguimos reconhecer no próximo um ser criado também, com limitações, com dificuldades, né? E que está no mesmo grau de desenvolvimento que eu. Alguns, é claro que diferenças tênues aí, né? De diferenças pequenas, porém com alguma diferença que tem a ver, é claro, com a vontade, né? A gente sempre diz que, pelos próprios espíritos dizem que com a vontade nós conseguimos mover o que nós quisermos, né? Modificar o que nós quisermos. Mas aí os espíritos nos dizem que com poucos de vós fazem esforços, né? Mas só do fato de nós já nos reconhecermos como criatura e com isso vermos o próximo como criatura também, ou seja, que ele está se desenvolvendo como eu, acaba que a gente pode colocar-se um pouquinho como seres mais simples, né? E não se julgar melhores do que os outros, né? A gente teve uma live falando sobre disso, né? Então, não julgueis para não ser julgados. E aí outros títulos tem também quanto a esse assunto, né? Mas a gente disse muito lá naquela época que julgar, nesse caso, seria julgar a situação, a postura, o comportamento, né? Como você mesmo falou, não é ser negligente, porque quando a gente vê algo que não está certo, nós devemos nos posicionar.
mas a caso de condenamento, né, condenação, não cabe a nós, né? Cabe ao estado de espírito de cada um, à consciência de cada um, que é a lei de Deus inscrita em todos nós, né? E aí eu achei interessante comentário que o nosso amigo Álvaro fez. Ele falou que é difícil definir subjetividades, embora devamos procurar no íntimo e não na gramática. Os próprios espíritos dizem muito isso, né? A gente tem uma limitação, uma deficiência, uma precariedade muito grande em tentar definir coisas que não são definíveis na nossa capacidade de comunicação, né? E aí, quando você falou também que o mal entra em nós, a gente dá brecha para que ele entre, a partir do instante em que a gente se julga superior ao outro. E aí vem com tudo isso, né? Vaidade, orgulho, presunção, o fato de nós nos colocarmos num pedestal superior ao que estão no mesmo grau que nós, já dá em nós uma falta de humildade, né? Em não reconhecer realmente que eu sou igual ao outro, né? E aí, amiga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque eu já li algo sobre isso e, pessoalmente, me vem uma dúvida. Quando nós temos a capacidade ou a habilidade ou o dom em fazer algo ou em ser algo, o fato de reconhecer em nós a capacidade desenvolvida, né, o dom, é uma humildade ou não? E isso é muito interessante, viu, Augusto? Porque eu estava até conversando esse final de semana com as minhas filhas, a gente estava falando assim, como às vezes as pessoas são injustas quando pegam alguém que tem uma habilidade artística, uma habilidade numa determinada área, e a pessoa chega para ela e fala assim, nossa, você é muito talentosa. Como se aquilo fosse uma concessão divina e não fruto do esforço. Eu me lembro do Tiger Woods, que é um daqueles grandes golfistas, talvez um dos maiores golfistas de toda a história. Ele é muito bom. E uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, como é que você tem tanta sorte assim, né, de acertar? Como é que você tem tanto talento para acertar? Ele falou, olha, é simples. Você treina 9 horas por dia durante 20 anos que você vai ter tanta sorte quanto eu. Então, o resultado do esforço, a gente não pode, não é falta de humildade reconhecer que o esforço produz resultado. O esforço ele vai produzir resultado, sim. O problema é quando a gente começa a se considerar melhor do que o outro. E por que isso? Porque olha só, a gente olha para alguém e fala assim, poxa, mas fulano é ruim. E isso está certo, ele não consegue ainda desempenhar aquela atividade. Às vezes não consegue ter uma atividade física, não consegue ter um desempenho no trabalho, ou um desempenho escolar, a pessoa não está boa ainda. Ok. Só que, quanto tempo de esforço nós tivemos, quanto que nós recebemos de apoio, de incentivo, para que a gente pudesse angariar aquela posição, angariar o domínio daquela ação, e quanto que a outra pessoa conseguiu. Na maioria das vezes a gente não consegue medir isso, porque a gente não tem acesso à totalidade da vida da pessoa. Então, quem é humilde, a diferença não é o que ela reconhece em relação a si. Dizer assim, olha, isso eu dou conta de fazer. E isso também é um sinal de humildade diante da tarefa que está à sua frente. Eu sei que aí não acontece na Casa do Caminho, mas em outras casas espíritas eu já vi a pessoa falar assim. Chega uma tarefa para ela e ela fala assim, quem sou eu? Coitadinho de mim. Como é que eu vou assumir isso? Não é uma atitude humilde. A pessoa humilde, ela fala assim, bom, é uma atitude, é uma tarefa que eu conheço uma parte dela, que eu dou conta de realizar? Então, ok, então eu vou assumir. Tem coisas que eu ainda não consigo, mas eu vou aprender. Entender que é o trabalho, é o conhecimento daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente não pode fazer, que vai dar para a gente a caracterização da verdadeira humildade. Então, se alguém diz assim, olha, eu sou um médico, se for um cardiologista, essa cirurgia eu consigo fazer. E vai lá e faz, exercita isso. Agora, o que a gente não pode ter é o que é contrário à humildade. Assim, não, eu sou o melhor cardiologista, ninguém vai morrer na minha mão. Bom, aí a gente já está exacerbando um pouquinho. Por quê? Porque a gente está tentando controlar todas as variáveis. A gente está tentando se colocar como sendo superior a Deus.
A gente resolve tudo, a gente nem precisa da ajuda da divindade. Não. Olha, isso eu consigo fazer. Eu sei que Deus pode me ajudar, eu sei que a espiritualidade pode intuir, e se eu trabalhar com humildade para ouvir essa intuição, para receber o auxílio, eu vou conseguir aprender e exercitar. Então, reconhecer o que a gente sabe fazer não é um problema. O problema é a gente achar que é melhor do que o outro, porque às vezes a gente tem assim, a nossa nota é 8, mas a gente está na 10ª encarnação. O outro tem uma nota 6, mas ele está na 2ª encarnação. Quando ele estiver na 10ª encarnação, talvez ele esteja até melhor do que a gente. É essa humildade que a gente precisa ter. E reconhecer o próprio valor, reconhecer aquilo que a gente dá conta, é honrar o investimento da espiritualidade, da divindade em cada um de nós. A gente se auto-menosprezar, a gente ficar se reduzindo, se diminuindo, é a gente desprezar o investimento. A gente não faz assim com o filho? Vamos trazer para o nosso dia a dia, porque as leis divinas funcionam em todas as dimensões. A gente ajuda o nosso filho, a gente paga a escola, leva na escola, dá o melhor estudo, e aí um dia ele vai lá, se forma no 2º grau, na minha época 2º grau, né, agora ensino médio, vai para a faculdade, se forma, e a gente pergunta para ele, e aí meu filho, você aprendeu, né, a engenharia, o direito, mas ah, não, pai, sabe, quem sou eu? Não aprendi nada, sabe? A gente olha para aquilo e fala assim, poxa, mas e todo o investimento que eu fiz, né? Será que não serviu de nada? Se a gente olha para um filho que desdenha o investimento de pais e mães materiais e reconhece que não há nisso humildade, quem dirá o Criador com o investimento da vida que ele nos deu? Então não tem nenhum problema a gente reconhecer as nossas facilidades, aquilo que é o resultado do nosso esforço, entre aspas, o nosso talento, né? E a gente viver a vida buscando a oportunidade de colocar isso em movimento, de utilizar. Porque às vezes num falso movimento de humildade, a gente se afasta das oportunidades de colocar aquilo que nós sabemos, ainda que não seja totalidade, em prática. E aí a gente despreza todo o investimento que a divindade fez nas nossas mãos, na gente, porque a gente se coloca numa posição de auto-menosprezo e não dessa humildade serena, madura, mas ativa. Eu acho que a gente pode trazer para o campo da caridade, quando, nesse instante em que a gente vive uma das maiores crises, em que a gente foi convidado a se trancar em nossas casas físicas, mas graças à chance, né, de telecomunicações serem hoje desenvolvidas, a gente pode ter a chance de hoje estarmos aqui conectados em tempo real, com gente do outro lado do mundo, literalmente, podendo refletir juntamente conosco sobre coisas fundamentais na vida. Isso, hoje, é um dos atos de caridade, quando se bem entendido humildemente que todo esforço de estudo, de compreensão, de reflexão, pode sim ser válido àquele que não teve ainda a oportunidade de ter reflexões, estudos, né, dissertações a nível tão alto e que hoje podem ser compartilhadas, né? Hoje eu estou aprendendo a ser humilde naquela linha tênue entre, né, a falta e o excesso, né? Aquele que não diz que quem sou eu para fazer uma live, quem sou eu para fazer estudo, eu não sei de quase nada, mas eu posso tentar aprender, eu posso tentar buscar. Quem sabe isso não é um convite para que eu possa estudar mais. Aí agora aquele que fala assim, não, eu uma live, não, eu vou fazer uma transmissão para milhões, né, de espíritos aí, eu não vou fazer live, não, porque live para mim é pouca coisa, né, eu sei muita coisa. É a gente tentar ter um bom senso e um discernimento para a gente não ir nem para o mar e nem para a terra tão fortemente, né? E com gestos pequenos, né, humildemente, a gente realmente pode fazer o bem a pessoas que a gente nem imaginaria poder fazer o bem. É uma coisa que eu sempre falo. Pessoas hoje, espíritos encarnados em condições sociais abastadas, são as pessoas que invariavelmente mais precisam de suporte espiritual, psicológico, né? De uma conversa, palavra. E às vezes alguém que não detém as mesmas posses não se sente suficientemente à altura, às vezes, de ter um diálogo, às vezes de ter um papo. E isso é se reconhecer humilde, porque
os seus dons, né, o seu esforço, a sua vontade, fez você ter uma compreensão de que, às vezes, um que está conosco não tem ainda. Mas o fato de não nos colocarmos em mesmos níveis, como você falou, né, jogarmos em mesmos níveis, nos coloca muito abaixo ou muito acima do que deveríamos estar, né? E isso é uma coisa que a gente precisa dizer muito, né? O que você faz todo dia é uma humildade a toda prova. Então, eu acho que precisa de ser dito muito isso, porque tem muita gente que se resguarda, que se guarda muito e poderia fazer o bem para muita gente, né? E olha, Augusto, isso é tão sério, porque, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o seguinte: em qualquer ponto da nossa história de espírito imortal, sempre vai existir aqueles que estão na nossa frente e que sabem mais do que o outro, e aqueles que estão na retaguarda e podem se beneficiar daquilo que a gente sabe. Então, a gente não pode esquecer isso. Qualquer posição que a gente tiver, nós sempre vamos ter alguém que a gente pode auxiliar e sempre vai ter alguém na nossa frente de quem a gente vai poder aprender. E muitas vezes a pessoa ela não se lança na exposição não por humildade, mas porque, e isso é curioso, porque aprofundando essa questão da internet que você trouxe, que é muito positiva, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer porque o que vão pensar de mim? Isso não é humildade, é orgulho. Porque a gente fica assim, ah, mas se o outro pensar isso de mim, eu vou me sentir mal. Então, é a pessoa querendo manter a distância porque ela não quer se expor. Nada de errado quando a pessoa fala assim, olha, eu não quero, acho que isso não é para mim, nenhum problema. Mas às vezes a pessoa não se expõe porque ela acha que precisa ter alguma coisa que esteja à altura dela. Né? E é engraçado porque nessa época de internet, essa pandemia jogou por terra muitas dessas concepções. A minha geração acreditava o seguinte: internet é igual televisão. Para você aprender, você precisa ter que estar arrumado, precisa ter iluminação, precisa ter som. E a gente descobriu que não. A boa vontade, a disposição de contribuir com o que a gente tem é suficiente. Você pega um celular hoje, você pode divulgar alguma coisa, comentar, fazer uma live, conversar com alguém. O maior exemplo disso, para mim, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque nesse milagre acontece uma coisa tão bonita. Jesus fala assim, olha, a multidão tem fome. E aí aparece um rapaz, uma criança quase, com alguns pães e alguns peixes. Era pouquinho, era quase nada ali. Mas entregues na mão do Cristo, Jesus multiplica isso em bênçãos para toda aquela multidão. Então, não nos preocupemos se o que a gente tem é muito ou é pouco. Entreguemos de boa vontade e Jesus vai fazer o milagre da multiplicação, porque ele nos auxilia com isso. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que é através do trabalho, da exposição, de sair da nossa zona de conforto que a gente vai se aperfeiçoando. Ninguém se aperfeiçoa de gabinete. Ninguém se aperfeiçoa simplesmente, sabe, sentado de trás de uma mesa sem realizar alguma coisa. A gente pode aprender, tem o potencial com relação a isso, mas nada se compara a gente se colocar no mundo, agir no mundo, a gente se colocar dentro da posição e condição de cada um. Às vezes uns através da internet, outros através do contato dentro da casa espírita, outros na conversa com as pessoas, no núcleo familiar, no ambiente de trabalho, mas a gente não perder de vista essa dimensão de que é estando no mundo, é interagindo com humildade que a gente vai crescendo. Exatamente. E aí eu queria ler uma partezinha aqui da psicografia de Emmanuel por Chico no Anuário de 94, que aí liga muito a uma dificuldade de compreensão de todos nós, né, creio eu, né, mais minha, de nós vincularmos a humildade com a intelectualidade. São coisas que para nós até então parecem antagônicas, ou seja, o humilde, o pobre de espírito, ele não se aperfeiçoa porque ele é puro de coração e ele não precisa disso, né? E aí eu sempre falo das duas asas, Emmanuel sempre traz para nós de pouco ou nada adianta a gente voar com uma asa só. E aí nessa obra aqui fala muito bem quando eles dizem que Jesus reservou as bem-aventuranças aos pobres de espírito, mas não menosprezava a inteligência.
nem categorizava o estudo e a habilidade. O Senhor vinha enriquecer a terra com espírito e vida. Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância. E aí vai um pouco mais além aqui, mas é fundamental a gente perceber o quanto de pessoas boas, boas de coração, puros, que eles se limitam ao fato de apenas fazerem o bem despretensiosamente, mas infelizmente eles não ligam, né, a capacidade do estudo, do esforço para, como eu digo, canalizar a força desse bem. Eu não sei se eu estou falando coisas com coisas, mas se você quiser dizer algo sobre isso, seria muito bom. Isso é fundamental, Augusto, porque a capacidade de entender, ela nos dá mais assertividade e possibilidade de ação. Uma pessoa, vamos imaginar o seguinte, né? Alguém está com um problema no pâncreas. Se não for um médico que estudou para aquilo, não adianta, não vai ter como socorrer aquela criatura. Então, a gente amplifica a nossa possibilidade de ação na medida em que a gente estuda, em que a gente se aperfeiçoa. A gente não pode achar que sabe tudo e que é melhor do que os outros, porque a gente estagna o nosso crescimento. Mas quando a gente está buscando se aperfeiçoar, a gente está buscando desenvolver novas habilidades, novas possibilidades, novas potencialidades, a gente amplifica a nossa condição de agir. Porque se a gente sabe, por exemplo, conversar direito, se a gente sabe se expressar, a gente pode falar com mais atenção com alguém. Nada de errado com aquela pessoa que ela tenta, ela faz de boa vontade, mas se ela não busca o crescimento intelectual, o aprendizado, o que vai acontecer com ela? Aquela boa vontade dela vai ficar limitada em relação ao que ela pode realizar. Jesus pode fazer muito, mas a gente vai acabar sempre entregando um pouco. Na medida que a gente sabe mais, a gente consegue ser um instrumento mais adequado. Se Deus precisar socorrer uma criatura que esteja passando por um determinado problema e tiver duas pessoas, uma que entende aquela circunstância, que já atuou, que tem expertise naquilo, e outra que não, se as duas tiverem o mesmo nível de boa vontade, vai a primeira. Vai a porque tem mais condições. Porque ela vai produzir um resultado melhor. Então, por isso a gente precisa sempre buscar aperfeiçoar o nosso ferramental, as nossas possibilidades, para que a gente tenha mais oportunidades de crescer, de se desenvolver. O Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto. Aponta o caminho, mas o viajante sedento morrerá de sede. Aquele que apenas ama é como um oásis. Ele dessedenta a criatura, mas ela perde o rumo, porque ele não sabe apontar para ela por onde ela deve seguir. Então é preciso conjugar a sabedoria e a bondade. Esses dois elementos, quando um falta, o nosso voo fica aquele voo meio capenga, né? Que ele fica sem a asa meio torta. Não dá para voar muito alto só com uma asa. A gente precisa ter as duas conjugadas. Aprender, sabedoria, conhecimento e amor vão nos possibilitar exercer a humildade na sua máxima expressão. Não é só um, não é só outro. Conhecimento sem amor pode virar sequidão, rispidez, a pessoa ser fria, mas o amor sem o entendimento dos mecanismos, por exemplo, às vezes a gente acha que ama muito os nossos filhos, mas a gente não entende que às vezes precisa dizer não, precisa saber impor limite, precisa falar da maneira que está correta. E quantas vezes a gente não perde a paciência porque a gente não sabe o que fazer? Não sei se já passaram por essa situação. Não sei o que fazer. Aí você procura alguém que sabe, que te orienta, aprende, melhora a sua capacidade de ação, e você fala assim, não, agora eu sei o que fazer. Então, mesmo a gente amando muito os nossos filhos, a gente precisa aprender como pai, como mãe, como avô, como tio, como tia, como agir. Mesmo amando muito nosso esposo, nossa esposa, a gente precisa aprender a como se comunicar, aprender a observar. Então, mesmo amando muito o nosso trabalho, a gente precisa aprender como desempenhar as nossas tarefas. Então, não são coisas antagônicas. Não é a presença do amor
que afasta a necessidade do estudo. E não é o conhecimento que vai garantir a aplicação adequada sem o amor. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Eu achei interessante você dizer isso, porque me veio uma história de uma mãe que tinha uma filha num vício muito forte de drogas e estava num caso bem complicado, em que a mãe havia vindo dando dinheiro, fazendo o que ela queria, pagando dívidas, tentando ajudá-la, entre aspas, da forma que ela achava certo ajudá-la. Até chegar um ponto em que os recursos dessa mãe se esgotaram, se secaram, e simplesmente essa mãe não conseguiu fazer nada. Foi nessa hora que a filha se viu na necessidade de fazer por ela mesma. E aí ela conseguiu sair desse vício com esforço, com vontade, que é aquilo que nós não conseguimos fazer pelo outro. E aí, na nossa incapacidade de conhecimento, né, de comunicabilidade, a gente espera fazer o bem ativamente pelo outro. A gente quase que faz pelo outro. Só que, às vezes, fazer o bem, como você muito bem disse, né, às vezes, não agir para que o outro haja, porque todos nós podemos fazer a nossa parte, né? Cristo disse, vós sois deuses. Então, todos nós temos a capacidade, nós temos a força suficiente para fazermos por nós, porque se Deus nos criou simples e ignorantes, é porque ele sabia que todos nós poderíamos fazer por nós. Caso contrário, seríamos uns carregando outros, né? E onde estaria o mérito disso tudo, né? Então, depende de como que a gente vê isso tudo, né? Eu queria só, Saulo, finalizar aqui, caso você quiser dizer alguma coisa, ler a última parte dessa obra, que sintetiza um pouco do que a gente disse. Finaliza dessa forma. Aquele, assim, que soubesse fazer pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Aí a gente cai essa ficha um pouco, né? Os pobres, nesse caso, são os pobres de preguiça, de egoísmo, né? De astúcia, porque o homem chama aquele que detém muitos bens, que tem glórias terrenas, de rico de espírito. Talvez seja por conta disso que Cristo disse, né? Pobres de espíritos, né? E eu acho que nos textos que você leu, uma coisa que me chamou muita atenção é a gente não desdenhar a atividade. Às vezes é uma coisa pequena, mas é algo que a gente pode fazer, que a gente pode contribuir, que a gente pode aprender. Então, não existe. O Emmanuel tem uma frase que ele diz o seguinte: a pobreza e a escassez, elas não existem nos códigos divinos, porque todo trabalho é digno, toda ação é importante, qualquer circunstância em que nós nos encontramos, nós podemos fazer algo de útil. E quando a gente aprende isso, a vida se transforma num grande manancial de oportunidade de crescimento. Não sem dificuldades, não sem desafios, mas a gente começa a perceber que sempre que uma porta se fecha, Deus abre uma janela, e a vista da janela às vezes é muito mais bonita do que aquela que a gente tinha da porta fechada. Então a gente viver a vida com essa consciência de que qualquer coisa que a gente puder fazer, que a gente puder contribuir, não é a visibilidade ou não daquela tarefa que vai dar a sua dimensão, mas é a maneira como a gente abraça essa oportunidade de ser útil, de crescer, de servir, de aprender. Abraçando com o coração, com vontade, buscando aprender alguma coisa, a gente sempre vai converter cada gesto singelo da nossa vida em uma luz que a gente acende. E aí, quem acende uma luz não anda em sombras, como dizia Jesus, e a gente traz o reino de Deus, o reino dos céus para dentro do nosso coração. A pessoa humilde, ela traz isso. Porque ela não fica preocupada com o que o outro é, com o que o outro não é, com o que o outro está fazendo, com o que o outro não está fazendo. Ela não preocupa com aquilo que ela dá conta ou que ela não dá conta, ela não se menospreza. Ela aproveita com leveza, com serenidade, com responsabilidade as oportunidades da vida, e aí ela vai crescendo paulatinamente em todas as circunstâncias. Exatamente. E só para completar um comentário que a nossa amiga Adriana comentou, ela falou sobre o caso de quem ajuda o outro e gosta de falar que fez algo, né? Aquele, a gente sabe muito bem disso, porque acaba que um pouco de todos nós somos dessa forma, né? Porque a gente espera que seja
divulgado e mais gente faça, mas às vezes a gente quer para massagear nosso ego, né? Podemos dizer. E aí, completando o que você disse, quando a gente acende a nossa luz, na verdade, mesmo que inconscientemente, nós estamos dando subsídios mínimos para que o outro enxergue alguma luzinha e consiga, por vontade própria, acender a outra, né? A dele, que é quando a gente chama de acender a nossa candeia, para o que está do lado que não está com a candeia ligada, poder ver um foquinho só de luz e poder acender a dele mesmo. Mas no escuro completo é muito difícil que a gente acenda, né? Então, por mais que a gente não faça diretamente pelo outro, indiretamente, eu tenho certeza disso, que quando a gente percebe alguém verdadeiramente humilde, a gente se contagia, né? Eu brinco, a gente se contamina. Isso é muito bom, né? O que é assim, eu sei que nós estamos nesse grau de desenvolvimento, mas eu devo falar aqui porque eu sou muito grato, assim como muitos amigos dizem que é grato a mim, não sei por que ainda, porque a gente está aqui aprendendo juntos, mas o pouquinho que eu sei, eu devo muito a muitos companheiros, o Saulo é um deles, que diariamente alimenta o nosso espírito despretensiosamente, de forma humilde, verdadeira, e é isso que a gente espera de todos nós, mesmo de forma pequena, mesmo que não haja visibilidade, mesmo que não haja holofotes, que a gente comece a fazer para aquele que está andando lá na rua junto lá de nós, né? Começar a enxergar com os olhos do espírito e não da carne, né? Então, deveria dizer isso aí, tá bom? Obrigado, obrigado, Augusto. E isso que você falou é muito importante, sabe? A gente não se preocupar com a visibilidade sobre a tarefa, mas se preocupar com a tarefa. Porque não falta recurso, não falta. Tem uma frase de Jesus que é muito bonita, que ele diz o seguinte: a árvore que merece maior cuidado do agricultor é aquela que está produzindo, que está agindo. Assim, toda energia que a gente gasta falando do que a gente fez é uma energia que a gente não tem fazendo o que a gente pode fazer. Então, vamos compartilhar, vamos fazer o que a gente pode, entendendo que o resultado disso ou não, a perseverança, a persistência, é que vai dar, a gente não precisa se preocupar, mas vamos caminhar. A jornada, o caminhar, tem a sua beleza, tem as suas conquistas, tem os momentos especiais, a gente está aqui com você, com tantas pessoas que estão nos acompanhando. Isso é muito rico. Talvez uma das coisas mais bonitas que Jesus nos concede é a possibilidade da gente estar junto na seara do Cristo. Então, não nos preocupemos com a visibilidade, com os holofotes, porque isso, se vier, veio, se não vier, não é o que está em jogo. Lembrando o caso de André Luiz, né? A mãe de André Luiz, do ponto de vista social, era uma dona de casa no início do século XX. O que mostrava que assim, não tinha visibilidade. Desencarnou, gente, nem para nosso lar, que é nosso sonho de consumo, ela foi. Foi para uma esfera indescritível a nossa linguagem. Então a gente não pode considerar uma tarefa grande, uma tarefa pequena, pela visibilidade. A espiritualidade, Deus não mede isso. Uma mãe devotada no leito de uma criança pode ser alguém que tem uma conquista espiritual muito maior do que, às vezes, uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande social e que a gente acha, poxa, fulano fez muita coisa, mas às vezes dentro de casa nós temos ali alguém que está vivenciando. Por isso, não nos preocupemos com o que vai acontecer de visibilidade, façamos a nossa parte com leveza, com tranquilidade, lembrando aquilo que Paulo falou. Paulo semeou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a gente semeia, a gente rega, mas o resultado disso é o Criador que define. E aí, relembrando um pouquinho do que Cristo disse, na verdade não é entre nós e os outros, é entre nós e Deus, né? Amigo, muito obrigado de coração pelo presente que deu hoje para todos nós. Obrigado aos amigos que estiveram com a gente, iluminando essa live, que foi pura luz hoje. Graças a Deus, tivemos a intuição necessária pelos espíritos amigos que tomam conta desses encontros, que para nós eu digo que é tratamento de cura, porque se não for isso, eu não sei o que que é. Saulo, continue iluminando, por favor, a cada dia, os nossos dias, tá? O que você faz é digno de agradecimento de coração mesmo. Agradeço a Casa do Obrigado. Caminho por ter me dado essa chance, por estar me dando, né, confiando a mim, a todos os nossos
companheiros, em especial o nosso amigo Simão Pedro, que ele meio que não me convidou, ele me intimou. E aí eu falei assim, ah, meu Deus, agora não tem como dizer não, né? Vamos lá. Mas a gente aprende todo dia, eu sou grato imensamente pelas reflexões. Eu falo aqui, mas depois disso aqui eu fico refletindo dias e dias, e é muito bom para todos nós, né? Isso é um presente. Obrigado de coração. E aos amigos que não conseguiram ver essa live desde o início, a gente vai subir ela agora para o IGTV do Instagram, da Casa do Caminho, e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Saulo, obrigado mais uma vez. Fique com Deus e a gente Obrigado, se fala, Augusto. tá? Um abraço, meu irmão. Até a próxima. Até.